No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Eu sou Loriel Rocha. Culturas e Identidades é uma audioaula todas as quintas-feiras do Instituto Mucaraj Brasilã, que vai ao ar, em primeiro lugar, pela Rádio Cultura Online Brasil e depois fica disponibilizada gratuitamente dentro do canal IMUB no YouTube. Culturas e Identidades é um tema dedicado sempre à história mítica e à cultura simbólica, oral e tradicional luso-afro-brasileira. O tema da nossa aula de hoje é sobre a queima dos livros do Cartório da Nobreza do Brasil. Para tanto, nós vamos ter como fonte o livro de Luiz Marques Poliano, Heráldica. O Luiz Marques, no capítulo 13, dedicado à heráldica brasileira, ele traz algumas questões, sobretudo uma questão de suma importância para nós. Geralmente se ensina, e até hoje se ensina, nas escolas brasileiras, inclusive nas universidades, quer dizer, esse ensino vai do ensino fundamental até a pós-graduação. Primeiro, que o Brasil foi colônia de Portugal, não é? Segundo, que o Brasil foi povoado por degredados e gente da mais baixa ralé, que o Brasil não teve planejamento nenhum pela coroa portuguesa e que o Brasil não tinha uma nobreza, não é? Bem, isso são patranhas históricas, são mentiras históricas criadas depois de 1822. Mentiras criminosas. No caso da heráldica brasileira, se é que a gente pode dizer que há uma heráldica brasileira e ela não existe, e nós vamos entender por quê, existe um ato criminoso que foi o sumiço dos arquivos, a desaparição completa dos arquivos, tá? Assim como Rui Barbosa mandou botar fogo nos arquivos da escravidão. Quando Dom João VI voltou para Portugal, né, já no período do segundo reinado, houve um ato criminoso contra a história brasileira, onde os arquivos que Dom João mandou, a partir dos quais criar o código, a heráldica brasileira, esses arquivos sumiram todos. Então o Brasil tem misteriosamente, frequentemente, esse apagar de registros, tá? Para depois dizer que nós não temos registro nenhum. Então há muitos crimes que foram cometidos aqui no Brasil. Muitos. A questão é, a quem interessa? Bem, então a heráldica é uma arte e é uma ciência, né? Essa arte, essa ciência, ela é universal em todos os países. Ela resulta de convenções respeitadas, continuadas e aceitas por todas as nações, sem mudanças sensíveis, e ela é obediente a regras secularmente consagradas, tá? Por exemplo, a bandeira brasileira não segue heráldica nenhuma. Ela é um samba do crioulo doido. Tá? Muito bem. Muita coisa que é chamada de brasão no Brasil atualmente é uma esculhambação completa. Não segue heráldica nenhuma. A heráldica é uma ciência bastante exata. Tá? Então, o Poliano, nessa obra dele, nesse capítulo em específico, ele vai falar a respeito da nobreza no Brasil,
né, esta nobreza no Brasil surgiu em seguimento daquela outra nobreza oriunda de Portugal, que nos chegou de Portugal. Então, assim, do descobrimento à independência, o brasionário representativo dessa nobreza era comum aos dois países. Claro, o nobre, porque só havia a coroa portuguesa. O Brasil fazia parte da coroa portuguesa, né? Então o nobre daqui era nobre porque ele era descendente de um nobre de Portugal. Brasil e Portugal, durante 300 anos, constituíram a mesma coroa, né? Então, após o golpe da independência e um pouco antes dela, a partir da vinda de Dom João na condição de príncipe regente, né, e depois na condição de rei, o Brasil passou a ter o seu cartório da nobreza. Por que não tinha antes? Ora, porque o cartório ficava onde estava o rei. Então, se a sede da monarquia estava em Portugal, o cartório ficava lá, né? Uma vez que o rei migra, né, que a coroa migra, muda o cartório da nobreza. Não faz sentido ter dois cartórios. Tá bem? Então, quando Dom João vem, o Brasil passa a ter o seu cartório da nobreza, com o respectivo rei de armas principal e os demais funcionários que esse trabalho exigia. O cargo de rei de armas é um cargo da coroa portuguesa. Isso é de uma importância absoluta, tá? A nobreza, em qualquer lugar do mundo, sobretudo a nobreza portuguesa, ela era nobre por algumas questões. A nobreza é um distintivo do espírito. Ela não é um título meramente herdado. É preciso entender do que está se falando, pelo menos superficialmente. Tá? A nobreza não é um direito sucessório, meramente, tá? Como nos é ensinado. A nobreza é o campo de armas, e as armas colocadas no campo do escudo indicam as conquistas e a alma e a virtude colocada daquela família, né? Bem, então, a nobreza é uma nobreza anímica. Ela é uma nobreza. O verdadeiro sentido de aristocracia reside exatamente aqui. É uma virtude anímica, é uma virtude do espírito. Ela não é uma virtude do corpo, portanto, uma virtude herdada. Você não herda a virtude, tá? E quando a gente fala em virtude, é virtude mesmo, aqui num sentido teologal. Mesmo, né? Então, as armas são dadas consoantes o espírito, a bravura do espírito. Bem, tanto é que nós temos um armorial eclesiástico, por exemplo. Tá? Por que o Vaticano, por que o Papa, por que a Igreja Romana tem um armorial? Então a heráldica, ela não está somente na nobreza civil. Ela é uma ciência e é uma arte do espírito que pertence também à nobreza eclesiástica. Então há uma heráldica eclesiástica. Vamos entender a seriedade do que nós estamos tratando. A nobreza em Portugal era ela que era a encarregada do financiamento e da construção do reino. Diferentemente hoje dos empresários, um nobre não é um empresário, hein? Um empresário é aquele indivíduo que só visa lucro. Ele tem uma empresa privada, obtém isenção de taxação do governo
E o dinheiro dele só serve para alavancar a fortuna pessoal dele. Ele não tem nenhuma obrigação com o povo, ele não tem nenhuma obrigação com o Estado, ele não tem nenhuma obrigação com a evolução moral e civilizacional do país. Não era isso que era, quando a gente fala em nobreza, é preciso separar o nobre do empresário de hoje, do rico de hoje. Não existe essa comparação. Ela sequer é possível de ser feita. Então, o que é que está acontecendo aqui? Do descobrimento à independência, então, a gente tem um brazonário. Quando Dom João migra, o Brasil vem o cargo de rei de armas principal, os funcionários, e, evidentemente, a heráldica, ou o brazonamento, dá-se na exata medida do compromisso daquele indivíduo com a nação. Essa lógica não pode ser tirada. Mas a partir de 1822 existe uma outra nobreza. Esse outro é outro mesmo. Né? Desligado da nobreza em Portugal e das funções e dos deveres que cabiam à nobreza em Portugal. Então o Brasil tem duas nobrezas. Uma verdadeira, até 1822, e uma falsa, a partir de 1822. O que eu estou chamando aqui de falso? Num duplo sentido. O falso no sentido daquele que não era nobre pelo espírito, e o falso no sentido daqueles indivíduos que não tinham nada a ver com essas casas nobres, mas tinham o mesmo nome. E aqui é preciso entender o desenvolvimento urbanístico brasileiro para a gente entender a barafunda que foi feita. Bem, então, a partir de 1822, nós temos uma outra nobreza desse lado do Atlântico. A principal característica desta nobreza fake pós-1822 é da personalização dos títulos para eles, transferíveis aos seus sucessores. Bem, aqueles que se dedicaram a esse assunto no Brasil, eles vão deparar, a personalização desta nobreza, eu falei uma incorreção aqui. Uma das características é que o título era intransferível, e não, eu falei transferível, vou corrigir, é intransferível aos seus sucessores. Isso aqui, por exemplo, essa quebra na genética, na genealogia, já é indicativo de que alguma coisa aqui não é séria. Porque uma família, ela tem que ter continuidade de compromisso com a nação. Então, aqui já vê-se a construção no Brasil de um outro tipo de gente rica. Rico não é nobre, hein? Alto lá. Então, a nobreza, ela tem um estatuto espiritual diferente e um dever diferente. Bom, aqueles que se dedicaram a esse assunto no Brasil, eles vão se deparar no século XX com um fator absolutamente acachapante, que é o seguinte: em 1848, nós já estamos no segundo reinado, no segundo império. Houve o desaparecimento, o sumiço de todos os livros e documentos do cartório da nobreza do Brasil. Quem sumiu? Por que sumiu? Com que fito sumiu? Tempos depois nós vamos ver o Rui Barbosa deitar fora, queimar os arquivos da escravidão. E olha, esse apagar continua. Ele não parou, não. Há alguns anos atrás, eu fiz denúncia sobre isso. O miliciano do então senador Magno Malta tinha apresentado um projeto de lei
para destruir todos os documentos primários. Veja bem a situação. Destruir todos os documentos primários que tivessem sido microfilmados. O fato do documento ter sido microfilmado, que é uma técnica, não significa que o governo possa deitar fogo no documento primário. São dois tipos de arquivos completamente diferentes. Esse criminoso propôs uma coisa dessa. E não é um caso isolado, não. O Carlos Drummond de Andrade já falava sobre isso. Muitos indivíduos alertaram para esse tipo de rapina e de crime cometido. A quantidade de museu que pega fogo no Brasil, assim, vai lá e pega fogo. Aí, teoricamente, a gente pensa que pega fogo por falta de má instalação. Será? A má instalação também não é criminosa? Você deixar cair a quantidade de monumentos que esses militares sórdidos derrubaram do Brasil Império, a política sistemática da República de não preservar a memória da coroa portuguesa e nem do primeiro e do segundo império? Ou seja, isso não é um descaso, isso é uma política. Política de destruição, política de ocultação de documento, política de ocultação das origens. Tá? É ato criminoso. E os caras que fazem isso nunca vão para a cadeia. Então, em 1848, desapareceu todos os documentos. Né? Então, veja que no Brasil não se escreve sobre heráldica, nem como fonte de estudo. Não escreve. Tá? Então, o Poliano vai ser um dos poucos indivíduos, né, que vai escrever isso. Agora, o Brasil, tendo sido descoberto por Portugal, durante mais de 300 anos, de forma política e administrativa, porque fazia parte da coroa portuguesa, o Brasil tem a sua heráldica entrelaçada com a heráldica portuguesa. Ela se confunde. Tá bem? Então, o Poliano fala que se tivéssemos que organizar um armorial brasileiro, um armorial entre aspas, ele tem que abrir com o brasão de Pedro Álvares Cabral. Óbvio. Né? Então, ao contrário do que se ensina, os primeiros povoadores do Brasil que chegaram não são homens do povo, não pertencem à plebe da Península Ibérica, não são aventureiros simples à caça de fortuna rápida, sequer são homens da pequena nobreza. Pelo contrário, quem veio ao Brasil, e por exemplo as capitanias hereditárias, são homens que pertencem às altas casas da nobreza portuguesa. O que eu chamo de altas casas? Aquelas casas que estão, por exemplo, que constam na obra do Bracamp Freire, né? Os brasões da Sala de Sintra, são os brasões, são as casas que constam no Palácio de Sintra, em Portugal, das 72 famílias nobres. Basta ver lá. Né? E essa nobreza, ela tinha um dever com a coroa portuguesa. Todos esses donatários de capitanias mudaram-se para o Brasil? É claro que não. E aí é preciso entender uma série de conjunturas na altura. Agora, dizer que o Brasil foi entregue às baratas, né, e à mão de degredados, né, ou que o Brasil foi colonizado, porque esse é o discurso pós-1822. Veja, o que 1822 criou, hein? 1822 criou, pós-1822, vários crimes. Primeiro, o apagamento de documentação, a destruição. Segundo, a mentira de que o Brasil não foi colônia de Portugal.
Terceiro, a ideia de que o Brasil foi povoado por uma gentalha de quinta categoria, degredados. Quarto, a ideia de que o Brasil foi descoberto ao acaso. Tá bom? Essas lambanças todas foram criadas dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era presidido por Dom Pedro II, pelo imperador, em pessoa. O que passava pela cabeça de Dom Pedro II ao fazer uma coisa dessa? Esse é um ponto. Né? Bem, então, essa nobreza, né, que era qualificada para fazer esse tipo de serviço dentro e no Portugal, no Império Português Ultramar, é a que vai entrar no Brasil. Então, afirmar que o Brasil foi colonizado por gente da pior espécie, porque para cá era mandado só degradado, isso é um chavão absolutamente ultrapassado. Se a gente for ficar só na ideia do que é um degradado, por exemplo, existe uma pena de degredo que era em cima de aventuras amorosas. Tá claro? Isso é um degredo. Bem, então, até nisto, a história é fraudulenta. Muito bem. Então, o Brasil, quem ficou encarregado pela coroa portuguesa de tomar conta do Brasil era a alta nobreza. Né? Você tem uma justificação de linhagens. Você tem nos forais que são concedidos e nos pedidos de carta de brasão, né? E nos destacamentos de povoamento, os deveres que eram atribuídos a essas casas de fidalguia peninsulares. Essas casas de fidalguia foram deslocadas para a América Portuguesa. Tá bom? Então, a organização da armaria em Portugal, né, esboçada em reinos anteriores, foi efetivada sobre Dom Manuel I. E esse fato coincidiu com a epopeia dos descobrimentos. Então, os brasões, as linhagens, o apanágio da nobreza de sangue vão assumir um papel de tal importância que se torna uma credencial quase obrigatória às mais altas posições na real administração. O rei reinava, mas ele não administrava. Ele não governava. A real administração era feita pela nobreza civil, eclesiástica e militar, que era a aristocracia. Então, quando a gente fala em aristocracia, a aristocracia tem 3 planos, tá? Você tem a aristocracia militar, você tem a aristocracia civil e você tem a aristocracia eclesiástica. Eram eles que tocavam a administração do reino. Não é o rei. O rei tem outros papéis. Muito bem. O rei governava com a nobreza. Agora, a nobreza, por outro lado, não governava autocraticamente. Ela governava a partir do princípio das leis de usos e costumes pertencentes a cada povo em cada local. Né? Então, os mentores do poder real vão se esforçar em colocar a fidalguia para, entre as primeiras condições a serem exigidas dos candidatos aos postos mais significativos. Por quê? Porque esta exigência visava a manutenção da palavra em si da aristocracia. É uma condição virtuosa pelo espírito, né, aonde aquela atuação administrativa deveria fazer com que toda a estrutura aonde ele mexesse se tornasse um reflexo dessa virtude. E quando a gente está falando em virtude, eu estou falando em arete, no sentido grego mesmo do termo, no sentido do bem, do bom e do belo. Tá?
Além de tudo, este indivíduo era obrigado a financiar do próprio bolso aquela terra aonde lhe era dado o foral. Então, quando você ganhava, né, um foral, quando o nobre ganha um foral, quando o nobre ganha uma terra para a administrar, ele tem que administrar consoante a monarquia portuguesa, as diretrizes da monarquia portuguesa, respeitando a população local, os costumes, e ao mesmo tempo financiando todo o processo de expansão. E a igreja, quando entra ali, também tem que fazer a mesma coisa. E os militares, quando entram, a nobreza militar também tem que fazer a mesma coisa. Tá claro? Então, isso é uma coisa muito séria. Se a gente não entender essa estrutura de funcionamento, fica tudo embaralhado. Né? E nós vamos comprando essas bobagens históricas que até hoje são faladas de uma forma realmente criminosa. Porque, pessoal, não é que não se tem conhecimento, tá? no Brasil. Não é isso, não. É que existe uma incúria e existe uma irresponsabilidade, uma molecagem. Porque o Brasil há 200 anos está mentindo sobre a sua própria história. Então as universidades já estão viciadas nesse processo da mentira. Furar esse teto aqui é uma coisa muito séria. Tá? Então, aqui, por que isso tem que ser entendido? Porque isso é um critério. Esse critério, né, da nobreza, você é nobre, você vai financiar. Esse critério, por exemplo, ele foi adotado para a escolha dos capitães da frota de Pedro Álvares Cabral. Quem bancou a frota? Alguém banca, tá entendendo? Não é a coroa. O navio é de quem? Quem está pagando os marinheiros? Quer dizer, se aquela frota inteira afundar, o prejuízo é da coroa? Não. O prejuízo é do nobre que está bancando. Então, antes mesmo da arte de marear, porque dentro da marinharia portuguesa, você tinha também o título de primeiro almirante, foi dado para uma família, a Peçanha, antes teve outro, o título de almirante, portanto o almirantado português, sempre pertenceu a uma única classe, a uma única casa de nobreza, desculpe, classe não, a uma única casa de nobreza. Depois de muitas gerações, isso se rompeu. Mas então o sujeito que era o almirante da frota era alguém da alta nobreza e, por ser da nobreza, ele não estava ali porque ele era da nobreza. Ele não está ali porque ele é filhinho de papai. Ele está ali porque tem outros direcionamentos que estão em perspectiva aqui. Então, antes mesmo de você mostrar que você era capaz de fazer parte da chamada arte de marear, os capitães da frota tinham que demonstrar nos seus quartéis de nobreza que eles eram originários de uma linhagem pura. Portanto, daqueles 72, das 72 grandes casas nobres que criam Portugal, e que estão comprometidas no sentido de desembolso físico, material, espiritual, temporal, intelectual, espiritual na construção da nação. Essa mesma lógica foi seguida no caso do Brasil ou em qualquer lugar onde Portugal esteve, quando foi feita a repartição, a dotação aos governadores das capitanias. Então você tinha os governadores das capitanias, você tinha o governador geral, né, o vice-rei, você tinha o governador das capitanias, você tinha o governador geral e você tinha o vice-rei. Todos eles da alta nobreza. Todos. Tá? E a nobreza de sangue combatia.
Então, veja, houve casos, evidentemente, de você ter um mandrião, um safardana, um pilantra, um sujeito despreparado, que era nascido de uma casa nobre, mas é evidente que está. Evidente que teve. Né? Então, evidentemente, um título de nobreza na mão de um mandrião, ele não só não é digno de usar a nobreza, o título da nobreza, bem como ele esculhamba completamente o sentido pelo qual aquela casa de nobreza existe. Porque ela tem uma missão. Ela tem um dever junto ao governo de Portugal, a coroa portuguesa. Agora, é preciso entender o seguinte. Então, evidentemente, que a nobreza, ela não honrava o vício, ela não honrava o crime, ela não honrava a vilania. Isso é uma desonra. Vamos entender que quando a gente está diante de um indivíduo que é de uma casa brazonada e que ele tem um comportamento completamente anti-arete, anti-virtude, isto é uma desonra. Agora, o brasão não lhe pode ser tirado. Tá claro? Bem, o que vai acontecer? Então, não existia aqui no Brasil, até 1822, um único apelido, né? Apelido não é apelido no sentido português, tá? Não é no sentido que a gente usa no Brasil, porque apelido aqui não é um nome concreto. Em Portugal é o sobrenome, né? Então não havia até o século XVIII um único sobrenome de família, né? Que não pertencia à fidalguia mais extrema. O que nós vamos ver também é o seguinte: havia um outro fenômeno que sujeito era um trabalhador de uma casa fidalga. Tá claro? Ele é um trabalhador. Ele pertence ao povo. Ele não tem nenhuma relação com a nobreza. O que vai acontecer? Isso acontece também em Portugal, tá? Então, por exemplo, os nomes, sobrenomes Pereira, Portugal, Mascarenhas, Bragança, são, digamos, sobrenomes de puro sangue, né? Entretanto, a gente vai encontrar um sapateiro que vai se chamar João de Mascarenhas. A gente vai encontrar um sujeito que se chama José Gouveia, como o Marquês de Gouveia. A gente vai encontrar um gato pingado chamado Francisco de Portugal, como se fosse o Marquês de Valença. Nós vamos encontrar um lacaio que assina como Jaime Pereira, ou seja, que é o título do Duque de Cadaval. Nós vamos encontrar um escravo, né, que chama João de Bragança, e ele não tem nada a ver com a dinastia de Bragança. Então veja, o que vai acontecer? Nós vamos vai se tornar um motivo de sátiras no Brasil e em Portugal, tá? Sobretudo no Brasil, essa chamada legitimidade de sangue. O Domiciano Leite Ribeiro, Visconde de Araxá, num livro prefaciado pelo Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, que era o Barão de São João Nepomuceno, ele se referindo ao episódio ocorrido no começo do século XIX, ele deixa entrever o ridículo desse tipo de linhagem, né, que não é linhagem alguma, que vai começar a aparecer no Brasil. Então, a gente tem hoje muitos indivíduos, a gente tem Silva, a gente tem Pereira, a gente tem Bragança, né? A gente tem Mascarenha, a gente tem Ferrão, Freire, Faria, Gama, né? Marinho, Magalhães, Monteiro, Albuquerque, e vai por aí afora, tá? Nós temos um monte de gente que tem
o apelido dessas casas reais, o sobrenome dessas casas reais. Isso é comuníssimo no Brasil, só que essa gente não tem titulação de nobreza nenhuma. Você fala, eu sou descendente do fulano de tal. Não, não. Quem falou? Para ser descendente, você tem que fazer um levantamento genealógico dentro do campo da heráldica e de fato provar que você veio de lá. O que acontecia? A chamada raia miúda, o povo, a plebe, né, muitas das vezes adotava, quando vinha para o Brasil, adotava o nome da família em cuja casa ou terras ele havia crescido. Ou se ele morava perto de uma povoação próxima. É por isso que no Brasil a gente tem, por exemplo, Francisco Lisboa, né? Joaquim Porto, Afonso Figueira. O próprio nome do ministro Supremo, Luiz Gustavo Barroso. Tá claro? Essa obra do Visconde de Araxá chama Reminiscências e Fantasias. Foi lançado em Vassouras em 1884. Bem, então aqui, e virou uma loucura esse treco, porque aí os estudos de nobreza, o cara vai e compra, como ele tem um sobrenome Barroso, ele vai falar, eu sou descendente do Barroso, da casa nobre lá, dos 72 que estão no Paço de Sintra, na sala dos veados do Paço de Sintra. Por que a sala dos veados? Porque são 72 veados. Cada veado, a sala é uma coisa absolutamente impressionante. Ela está no 3º andar do Palácio Nacional de Sintra. A gente anda, sobe, está no último andar, a sala. Então são 72 veados, cada veado segurando um escudo pertencente a uma família. O Bracamp Freire, nessa obra dele, ele estuda os brasões da sala de Sintra. Negócio portentoso aquilo ali. Né? Bem, então o que vai acontecer é que o sujeito, ele tem um sobrenome, mas não necessariamente ele é nobre. Ele poderia ser um cara, uma raia miúda, cujos descendentes trabalhavam para essa nobreza, eles vão adotar o nome, né? Porque havia a expressão, é o João lá da casa Pereira. O João dos Pereira. Depois ele fica João Pereira. Mas ele não é um Pereira. Ele é o João, funcionário da casa Pereira. Correto? Bem, então, quando o Visconde Sanches de Baena, no chamado Arquivo Heráldico Genealógico, uma obra escrita em 1872, ele vai encontrar, ele vai colocar ali mais de 200 de mercê de sucessão. Então, veja bem, isso é um terreno que tem que ter muito cuidado com esse negócio para a pessoa não cair em falcatrua. Então, pelo amor de Deus, não compra brasão pela internet. Isso não existe, tá? Então, até o estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, foram muito numerosas as cartas de brasão concedidas não só a portugueses radicados no Brasil, como a brasileiros. Mas essas cartas de brasão tinham uma finalidade. Então, você tem uma carta de brasão por concessão por feito, que ela não é transmissível ao seu sucessor, significa que você não faz parte da nobreza. E você tem uma carta de brasão da nobreza. E você tem, depois, indivíduos que pertencem ao povo e que nunca tiveram nenhum tipo de concessão de carta de brasão. Não pertence a coisa nenhuma. Né? Então, na obra do Visconde de Baena, nós temos mais de 200 de mercês de sucessão. Algumas estão na íntegra, concedidas a portugueses ou aos seus descendentes,
que, através de atividades pacíficas, guerreiras ou comerciais, fizeram no Brasil jus ao reconhecimento das suas virtudes. Ficou claro isto? Não se concede carta de nobreza a quem não agiu num sentido virtuoso para elevar a nação. Então, aquele indivíduo ele tem que ter demonstrado com a vida dele, com uma atividade pacífica, guerreira, sacerdotal, militar, econômica, que ele fez alguma coisa em prol. Então, a carta é para ele, não é para o filho. É dele. O mérito é dele. A virtude é dele. E você não tem como transmitir virtude para o filho. Então, quando uma família ela é nobre, é porque ao longo do tempo aquelas virtudes são concretizadas, são mantidas. Tá claro? Bem, então nós tivemos uma contribuição portuguesa, evidentemente, absoluta, né, no sentido dos nomes que nós temos relativos às cartas de nobreza. Mas o que vai acontecer? Quando Dom João, então, para finalizar aqui o assunto, quando Dom João chega ao Rio de Janeiro, ele vai instituir na nova corte o cartório da nobreza e fidalguia. Tá claro? Então, esse cartório é destinado a recolher o registro dos brasões e os títulos conseguidos pela Real Munificência aos seus súditos, depois de devidamente inscrito no registro das mercês, que foi criado na mesma ocasião. Então, o cartório entra a funcionar. Tá? Bem, houve um extravio de 1848. Antes de falar do extravio, eu pulei um detalhe aqui. O cartório no Brasil passa a funcionar porque Dom João, família real, chega em 1808. O cartório, em 1810, ele já está funcionando. Em 19 de junho de 1810, tem um ato assinado pelo Conde de Aguiar, feito marquês do mesmo título, né, onde ele estabelecia o seguinte, abre aspas, que as pessoas empregadas na Corporação dos Reis de Armas, mandada criar nessa corte em 8 de maio próximo passado, o alvará é de 9, usem as suas insígnias pendentes. Fecha aspas. Muito bem, após o extravio de 1848, Luiz Aleixo Boulanger, que é o escrivão do mesmo cartório, ele vai enviar ao Marquês de Baena, que os aproveitou no suplemento do seu arquivo, exatamente 121 extratos. E a íntegra de algumas cartas de nobreza que são colhidas no livro 6. Isso é, num livro que comprovadamente existia em 1829 e que não entrou no rol dos documentos desaparecidos ao tempo de Posidônio da Fonseca Costa. Esse livro foi o único utilizado desde este ano, de 1848, pelo escrivão Boulanger e seu filho, e sucessor até o limiar da República Brasileira. Tá claro? Então, aqui que entra todos os esforços em estudos heráldicos genealógicos no Brasil têm um grande problema. Não só porque se desconhece o paradeiro, o sumiço dos livros do cartório da nobreza e dos processos de justificação, né, com os quais os peticionários provavam a sua ascendência, quer pelo lado paterno, quer pelo lado materno, mas ainda pela escassez de documentos nos arquivos, tanto nos arquivos públicos quanto nos arquivos particulares. Tá certo?
O fato é o seguinte: sumiu, desapareceu, foi arrancado do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, de qualquer lugar. A Carta de Nobreza Brasileira. Quem fez isso? Então, essa pilhagem da documentação brasileira, conforme eu falei, ela foi feita pela elite brasileira depois de 1822. Crime político. Depois, esta bandalha do crime político, ele adquire um outro foro, começa pelo IHGB, né, e pelo Colégio Dom Pedro II, porque no Colégio Dom Pedro II vão sendo ensinadas essas lambanças. O Arquivo Histórico Nacional também. Tá bom? Então essas lambanças vão passando, essas mentiras vão passando e vão sendo ensinadas nas escolas. Depois de 1822. E é o que existe até hoje. Evidentemente, a gente tem como fazer uma recomposição? Tem, porque em Portugal essas casas permanecem, caramba. Né? Como eles não puderam botar fogo em todos os registros cartoriais, consegue, claro, fazer um mapeamento. Mas a razão pela qual, às vezes, aquele título é concedido, que está na carta de petição, uma vez que ela assumiu, você não tem como saber por que esse cara aqui recebeu esse título. Qual foi o serviço que ele prestou? Né? Quer ver uma outra mentira, só para finalizar, que a minha grande amiga, já falecida, a historiadora Alice Lázaro, a maior autoridade até ela morrer em Portugal, nos estudos de Dom João VI e da Rainha Dona Maria I, está a mentira que até hoje contam que Dom João VI, a Quinta da Boa Vista, foi dada por um nobre, por um comerciante português a Dom João VI. Que Dom João VI ganhou de graça a Quinta da Boa Vista. É mentira essa patifaria. A Quinta da Boa Vista foi comprada com dinheiro próprio de Dom João. Ele assumiu o cargo de príncipe regente depois da morte do seu irmão, e antes de assumir ele tinha uma fortuna pessoal que estava presente na casa do infantado. Então ele tinha um dinheiro pessoal, uma fortuna pessoal. Quando a dinastia de Bragança foi criada, Dom João IV criou a casa do infantado exatamente para separar a fortuna da casa de Bragança, né, do ducado real, que ficaria para o primeiro filho, o filho da casa do infantado, que era o príncipe do Brasil, do rei. Né? Então uma coisa é a casa ducal, outra coisa, o chefe da casa ducal, outra coisa é o rei. O rei era o primeiro filho, o segundo filho era o chefe da casa do infantado, era o duque. Então Dom João VI é duque e é rei. Tá? E não misturava o patrimônio. Portanto, quando Dom João morre, né, ou quando, por exemplo, o governo brasileiro vai em cima da fortuna de Dom Pedro II, sabe por quê que só pôde fazer isso, a República? Criminosa, porque Dom Pedro I tinha extinguido a casa do infantado. O louco fez isso. E Dom Pedro II também. Então o que nós temos no Brasil nunca pode ser chamado de monarquia. Aquilo é uma lambança da maçonaria e da elite local, completamente enlouquecida. Tá? Os Estados Unidos tiveram uma lógica na formação. O Brasil não. Isso é uma loucura o que foi feito no sentido da construção da palavra, do ordenamento, né, da concepção de Estado do Império, do Primeiro Império, do Segundo Império e da República.
Até hoje nós sofremos a consequência dessa porcariada que foi feita. Porque só falando nesses termos, não tem, é uma ação de porcos, literalmente. É tanta bagunça, você fala, mas não tinha gente séria ou intelectualmente capacitada? Tinha. A pergunta é por que essa gente não conseguiu se ajustar? Como que eles não conseguiram? Os Estados Unidos conseguiram, a situação americana era muito mais complexa. Está entendendo? Bem, então, no Brasil, nós vamos ter que ir entendendo devagar a história que a gente tem, não é? E tem que ir separando o joio do trigo. E é uma grande questão essa mentira que contam de que o Brasil veio para cá só degredados e criminosos. Tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso programa ficará disponível no canal do IMUB, no YouTube. Caso você queira, ative e não é inscrito, faça sua inscrição no canal, ative o sino no canal e todas as vezes que o programa for ao ar, que a audioaula for ao ar, você receberá o aviso. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.